Bem-vindos ao Desinformados, um podcast para quem não aceita viver dentro da forma. Eu sou o Thiago Bertotti, sou o host aqui desse podcast. Do meu lado, como sempre, Keila Andrade, minha esposa e host desse podcast. Prazer. Nossa, que lindinho. Obrigado. E estamos aqui, mais uma vez, sendo recebidos no estúdio da Tela 20. Então, muito bem recebidos, como sempre. E por falar em bem recebidos, para vocês que estão aí nos recebendo agora no fone de ouvido, no telefone, no computador, na TV, já vamos deixar um agradecimento por vocês estarem juntos e mais um pedido também, né? Aquele pedido de sempre. Sempre. Curte o vídeo, clica ali no sininho, ativa a notificação e também já aproveita para compartilhar com alguns amigos aí, porque o bate-papo de hoje vai ser bem esclarecedor. Temos pessoas muito legais junto com a gente aqui. Responsabilidade já na arrancada, né? Então, já curtiu? Já fez os cliques necessários? Vai lá, rápido. Dá tempo. Deu, agora deu. Então agora a gente continua. E já para a gente passar adiante aqui na nossa conversa de hoje, nós temos a honra de receber ela, que é proprietária de do restaurante Casa Rio, da empresa de open bar de drinks. Drinks. Acertei o nome. Que eu já tomei muitos, mas né, vamos deixar em off. Mentora na área de coquetelaria e empreendedorismo, Lidiane Teixeira. Muito obrigada pelo convite, onde é que eu olho aqui? Muitas câmeras, né? Nem gosto. Não. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar muito sobre empreendedorismo e eu vou deixar vocês falar o resto aí sobre o próximo assunto, porque é importantíssimo, tá? Porque eles não estão assim ao acaso, Não, né? não estão ao acaso. Tudo está conectado. Tá vendo muito... Muita série. Manifesto. E nossa outra convidada de hoje, ela é psicóloga clínica com formação em terapia de esquema e diversos cursos em terapia de casal, atende adultos e casais, ex-empreendedora que conhece as dores de um empreendedor, Tainá Zini. Oi! Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Muito legal ter vocês aqui, mas a gente já vem, assim, dando no meio com as perguntinhas, né, gente? Já vamos começar valendo aqui. O povo de casa já tá louco pra saber. Não vai nem oferecer um chimarrão para as visitas, eu chego chegando. Vamos lá. Então, a gente tem uma regra, é um pra mim, um para o convidado, um pra mim e outro pro convidado. Quem manda é vocês. Lid, então, bem-vindo ao Desinformados. Tu tem uma empresa bem desinformada, né? Nos conta um pouquinho sobre o teu negócio e sobre o que é que tu faz. Meu Deus do céu, o que eu faço? Você já começa? Vai lá. Bom, né, então, atualmente, sou proprietária junto com meu esposo e com os meus pais, eu não posso deixar de falar nisso, né? Porque eu não sou sozinha. Do Casa Rio, que começou como uma drinqueria e aí se tornou um restaurante. Mas tudo começou com a Dreams Drinks, que é a nossa empresa de open bar de drinks, que a gente faz os maiores eventos da cidade, eventos corporativos. A gente até já teve o prazer de fazer aqui no aniversário, foi aniversário, acho, do Tela 20. E dificilmente tem um evento aqui em Capão da Canoa. Quase não tem evento. Então, assim, é bem desafiador, porque eu me formei em educação física, né? Eu comecei empreendendo como professora de dança, professora de ritmos, tinha um espaço de dança e treinamento funcional. E aí mudei totalmente. Pois é, né? Mas tudo tá ligado, né? Tudo não foi do nada, né? A Dreams começou com a parte da dança, né? Eu fazia coreografia para eventos. Porque tu tinha que dar uns drinks pros teus alunos para eles se soltarem, claro. E daí tu juntou as duas coisas. Ah, entendi. Sim. Se eu tivesse que fazer alguma coisa de dança, eu só assim, né? Muita gente fez isso, gente. Foi isso que tu viu que era um negócio, nossa, meu Deus. Mas na cidade não tinha, né? Na cidade tinham as empresas que trabalhavam com drinks em eventos, elas vinham de Porto Alegre. Não tinha, né? Bem recente aqui. Então, nós trouxemos, o Leandro, meu esposo, ele é do Rio de Janeiro, e aí nós trouxemos essa proposta, e aí uma coisa foi ligando a outra, né? Então, é muito bom, mas bem desafiador. Com certeza. E teu trabalho
tem a ver não só com o trabalho da Lid, mas também com de quase todos os empresários, né, Tainá? Nos conta aí um pouquinho sobre como é que é a tua atuação e bem-vindo ao Desinformados. Obrigada. Então, hoje eu atendo adultos, né? Atendo casais também, e atendo também casais empreendedores, né? Aliás, fica a dica, né? Fica a dica. Aliás, eu já estou na lista de espera. Aliás, a gente já começou aqui uma sessão antes, né, de começar o podcast. Já vimos Tinha que, gente né? querendo deitar na mesa aqui. Pra Começar no de boa. Né? Mas antes disso, antes de trabalhar só com psicologia, antes de me formar, né? Eu também tinha uma empresa em outro ramo, né? Onde eu vendia produto físico, assim. Então, eu conheci e vivi na pele muitos desafios, assim, que eu vejo meus pacientes vivendo também, né? Quem aqui, né, que já empreendeu, que empreende, não deu uma surtadinha assim leve, né? Quem já deu acho alguma que surtadinha, levanta a mão. todo mundo aí em Algumas. casa. Faz parte. O que é que tu trabalhava antes? Como é que era? Eu tinha uma empresa que vendia produto físico e eu trabalhava com venda no varejo e no atacado também. Então, aí já começou que eu comecei a trabalhar com muitas outras empresas, né? Com muito mais experiência do que eu tinha, com menos experiência, de vários níveis, assim. Então, eu pude aprender bastante com essas pessoas, assim, né? E sobre os desafios, a gente tinha muita troca. E isso era bem legal, mas, né, a gente te via, tava todo mundo passando por um perrengue aí, né? Sim. De algum momento ou de outro, assim. Porque, às vezes, é muito solitário, assim, né? A gente começa a empreender, não tem uma faculdade, assim. Eu percebo a diferença, assim, eu hoje, quanto psicólogo, quanto eu fui preparada para vários desafios da prática clínica, e como empreendedora, não, né? Exatamente. Comigo não foi assim, pelo menos. Eu tinha Não. 18 anos, né? Comecei a empreender porque eu tinha que pagar o Nossa, bem aluguel, novo. Aham. sabe? Então, tipo assim, vai, né? Te vira, e fui filha. no feeling, assim, no que eu achava. Claro, tem muito conteúdo hoje na internet, mas tu tem que ir atrás, tu tem que procurar, né? E tu só vai atrás depois que tu tem um perrengue, né? Exatamente. E acho que acontece isso com a maioria dos empreendedores, assim, a gente, não sei com a Lid, mas a gente não se preparou. Eu não... A minha primeira empresa, né, foi a clínica. E eu, né, formada em fisioterapia, na área da saúde, tu não vê nada na faculdade de administração, de gerenciamento, de processos, nada. Tu chega e, né, Sim. e vai ali aprendendo. E como tu falou, é sozinho, né? É as tuas dores, às vezes as pessoas que estão junto acham que não, que... Sim. Ai, tu é a dona, tu não tem tanto problema, não sei o quê. Filha, não é assim que Tá todo funciona. mundo trabalhando e tu tá em casa. Tu tá aqui, ó, fazendo cabelo às 10 da manhã, gente. Isso, né? Mas não é assim. Não, os e que problemas... não vai pro teu estabelecimento que vai ver se o cliente não vai mandar uma mensagem. Vai. Ai, tá de folga Aham. hoje! E nós estamos no outro estabelecimento. Eu já escutei, mas agora tu não trabalha mais, tu só fica passando aqui dentro. Meu trabalho é passar aqui dentro agora. Só observa. E eu acho que aí entra um desafio, porque muitos empresários são workaholic, assim, né? Então, eu era assim, eu trabalhava todos os dias, até a hora que o cliente quisesse, né? Queria domingo, queria final de semana, feriado, todos os dias. E aí, quando eu escuto um comentário assim, reforça, Sim, né? E entra aquela culpa, isso. né? Como assim eu não tô Nossa. trabalhando? Mas tu tá trabalhando, É. mas tu tem que estar lá, tu tem que mais, tu tem que mais, tu tem que mais. Pra né? mim, foi muito difícil sair do operacional. Muito difícil. Na verdade, é até hoje. Porque eu tinha mesmo essa coisa de, eu não estou trabalhando. Porque como eu fui formada para atender paciente, pra mim aquilo ali é o trabalho. Eu tá lá no meu escritório pensando na empresa, pensando... Aquilo ali pra mim não é um trabalho. Embora seja muito pesado. Só que... E daí, assim, vem uma crítica de uma outra pessoa. Pronto, realmente, eu não tô trabalhando. Não Sim. tô fazendo... Não, tô fazendo pouco, não sei... Então... A crítica é da outra pessoa, mas é porque tu realmente não se sente... Sim, Eu né? sempre tu já tá lutando contra aquilo, Já né? tá, daí tu precisa de um palpite pra realmente. Eu sempre falo, né, que o profissional liberal, com formação, ele acha durante o curso que ele vai sair pronto para trabalhar. Por exemplo, eu sou advogado. Então, terminei a faculdade, vou trabalhar. E daí chega no escritório e, tipo, meu Deus, o que é que eu faço agora, né? Sim. A gente brinca muito que tu chega na sala de audiência e tu não sabe qual lado senta. Sim. Essa é a primeira dúvida. Tipo, não foi treinado para isso, Sim. não foi treinado para gerir o negócio. E, no fim das contas, não é só o com formação, né? Porque aí, de 2 anos para cá, a gente vê brotando empreendedor, né? Todo mundo acabou tendo que... alguns negócios não funcionam mais como funcionavam e o pessoal teve que, tem que mudar, né?
Eu Foi acho aí que- que tu começou também? Como Eu é que... acho que empreender é isso, é se adaptar o tempo todo. Porque não tem como tu começar um negócio. Às vezes até tu tá preparado. Eu fiz cursos de formação, não no meu caso, mas a pessoa pensa assim, Alguém pode não é até no ter meu feito. caso. É, mas assim, né? a gente tá falando no nosso caso, mas tem gente que se preparou, né, pra isso. E aí claro. chega no mercado, é outra situação. Para mim, a minha maior dificuldade era entender que segunda-feira eu precisava tirar folga. Porque nós trabalhamos geralmente final de semana, né? O trabalho de Ah, é vocês E aí é chegava na segunda-feira de manhã, eu acordava e eu dizia, o que eu vou fazer hoje? Tá todo mundo café, post, todo mundo trabalhando. e eu aqui, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu ia pra internet, aí eu trabalhava, eu ia montava orçamento. Até eu começar a entender que eu precisava desse dia de folga mesmo, para não pensar em nada, aí veio o surtar, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, que eu falo sempre. Se o empreendedor não sentou na beira da calçada, olhou pro seu empreendimento, chorando, dizendo o que eu fiz da minha vida, ainda vai chegar. Tu não tá vivendo o empreendedorismo direito. Isso foi uma coisa que ninguém me contou. Ninguém me contou. E eu demorei alguns anos pra entender que se naquele dia eu tava me sentindo assim, no outro dia ia passar. Então eu me acolhi assim, tipo, tá tudo bem, hoje tá dando tudo errado, né? Mas Mas vai amanhã ter- outro dia e segue o baile. Porque senão eu queria realmente revolucionar a minha vida. Não é possível Né? que E não seja dava. assim. E a gente não tá, né? Nós não estamos motivados o tempo todo. Não existe, né? Estar Não. motivado. E é interessante, né, conversar com outros empresários, né, com a psicóloga, tudo, para entender que aquilo não acontece só contigo, porque tu acha que aquele problema só tem na tua empresa, que só tu não é capaz de lidar com ele, daí tu vai conversar com outra pessoa, mas acontece. Sim. Sério, acontece É contigo normal, também, normal. normal. Isso que a Lid falou de ter esse momento de tu pensar, meu Deus, o que é que eu faço agora da minha vida? Ou por que eu fiz isso? É comum? Chega muito no atendimento dos Muito. empresários? Muito. E aí eu fico desesperada. Calma. O que eu vou falar? Porque Tem assim, vontade de abraçar, porque tu já sabe que é tipo, assim. não. Mas assim, eu trabalho muito a questão da emoção, ela tá aí pra ser sentida, né? E se tu tá sentindo isso num dia, é porque tem um porquê, né? E às vezes esse tipo de sentimento gera muita reflexão de coisas que realmente precisam mudar no teu negócio, né? Então, às vezes sim, às vezes tu tem que te reinventar, tu tem que mudar a forma de lidar com algumas coisas, com algumas pessoas, né? Enfim, tem várias habilidades que a gente tem que aprender, né? Sim. Mas é muito comum, assim, né? O paciente chegar e dizer, eu quero vender meu negócio. Vou vender. Né? Calma, no momento assim, não se decide nada, né? Tudo bem, tem muitas pessoas que realmente querem mudar e que tá tudo bem. Mas não é num momento, assim, de emoção muito aflorada que se decide, sabe? E é isso que a gente trabalha bastante. Até ontem a gente conversou sobre isso, né? Se eu iria falar ou não sobre a venda. A gente tinha uma loja, né? Uhum. E eu acho que a decisão de vender foi baseado em como eu estava me sentindo. Porque eu estava com sinais claros de esgotamento, assim, e eu não aguentava mais. Então, não, eu não quero mais. E talvez se eu tivesse começado um tratamento, né, tivesse indo mais a fundo, eu teria passado por isso. Depois, até nunca falei isso ainda nas redes sociais, nada. Depois eu, né, quero falar mais sobre isso. Mas a gente vendeu, acho que em julho, agosto. Por aí. Né? E daí eu continuei, né, assim, me sentindo mal e tudo. Daí, tá, porque a gente evita de procurar. Não é que evita, eu acho que tu sabe que tu vai ter que mexer com as emoções. Sim, E que é difícil é olhar, difícil, né? E daí eu não quis ir no psicólogo, eu não quis ir no psiquiatra, eu não quis ir. Só que chegou um ponto que todo mundo que trabalhava comigo começou a perguntar, não, Keila, não tá normal. Um dia a gente foi viajar e eu não quis sair do hotel. Sabe, eu que amo viajar, quis ficar ali. Daí fui, tudo procurado e tal, fui diagnosticada, depressão e tal, comecei a tratar. Mas assim, foi num momento, não, eu não aguento mais e eu quero vender. Talvez se eu tivesse começado, né, a procurar, mas não me arrependo. Foi Foi importante. Foi importante, foi Porque são importante. ciclos, né? É importante a gente Isso. mudar os ciclos também. Mas assim, hoje eu entendo a importância da terapia, né, porque às vezes a gente tem um preconceito, não sei como é que é ainda, Tainá, mas a gente evita, né, assim, de... Sim. Sim, eu sempre falo, assim, que na verdade cada um tem o seu tempo, né? E às vezes as pessoas ficam cutucando, ou me perguntam muito isso no Instagram. Como é que eu convenço alguém a ir à terapia? Não Fia, convence. senta e espera, entendeu? Não Tu até convence. pode conversar com a pessoa, né? Mas assim, não tem como, né? E não adianta levar forçado.
A Sim, pessoa que porque- chega forçada no consultório não consegue. Tu pode ficar lá 1 hora olhando pra cara da pessoa e tu não vai falar, porque tu não quer falar, tu não tá pronta pra aquele Então, momento, assim, né? eu não atendo, assim, tipo, chegar, eu vim porque minha mulher quis. Né? Tá, mas tu vê a importância, não. Minha mulher Então tu mandou. vai voltar porque eu quero. Tipo, tu na academia às 7 da manhã. Eu vim porque a minha mulher me Ah, mandou. tinha que me lembrar. Isso Eu tava aqui de minha. boa. Né? Mas, assim, pessoas que não... As pessoas têm o seu tempo, né? Tem. E a gente tem que respeitar, né? Paciência. E, às vezes, sim, as pessoas passam por muitos, né, momentos por ter essa dificuldade, enfim. Mas faz parte do processo. E às vezes a gente não entende que aquela decisão, que aquele comportamento é só o topo, né? Que a Sim. gente não tá procurando a raiz Sim. daquilo ali, né? Por que a gente tá repetindo alguns padrões, né? Toda aquela coisa que só entende depois de muita... Só depois. Sim, Mas né? assim, quando nós abrimos ali o casa, eu digo, né? Nós tínhamos R$3.000 um sonho. E agora nós temos uma R$3.000 dívida um sonho. eterna. Porque a gente tinha o valor do aluguel e queria mudar, queria, né? Estava certo, estava dando muito certo a questão dos drinks, dos eventos. E aí eu queria sair da minha... não é que eu não queria mais trabalhar como, né, profissional de educação física, mas sempre amei aquilo dali. Mas eu não me via mais naquilo dali, né? Então também, tinha um espaço de dança, eu simplesmente fechei ele. Entendeu? E fechar. Hoje eu não consigo conciliar as duas coisas. Mas primeiro eu precisei conciliar as duas coisas. Sim. Eu, no verão do ano passado, eu ia dormir na quinta-feira e eu só voltava a dormir na segunda. Meu Deus. Porque eu saía a gente fazia... Daí tu tem que fazer coisas que... No início do negócio, que tu é obrigado. Porque tu tem que girar, Sim. entendeu? Então, o casa, ele funcionava praticamente quase 24 horas por dia. Era almoço, era janta, era tele da madrugada... E o dinheiro não rendia, mas estava ali, estava girando. E ao mesmo tempo eu continuava dando as minhas aulas, eu dava aula na praia. E ali eu mantive. Até que daí em março o esgotamento veio, né? Porque A conta assim, sempre o chega. resultado sabe, tu não chega. dorme, não come direito, né? Praticava exercício físico só quando eu tava dando aula, né? Não tinha... Seu exercício era tu mesmo Meu que exercício ministrava. era. Então, assim, chegou março, eu falo brincando, mas eu cheguei na frente do casa e eu surtei. Eu disse, eu não quero mais isso. E nós estávamos há 5 meses, sabe? E cheguei gritando, gente, foi o ápice do surto, assim. Meu pai me abraçava, calma, minha filha. Eu não quero mais isso aqui. Sabe? Não me pede calma. É difícil falar isso, porque as pessoas olham, né? Eu digo a rede social, né? É tudo muito bonito, assim. Mas o por trás tem uma pessoa cansada, sem dormir, né? Então, assim, é muito difícil. E tu se sente muito sozinha, né? O teu círculo de pessoas. E até tu entender que tu precisa mudar, né? O teu círculo de pessoas também. E daí foi onde a gente entrou. Não, eu preciso mudar, né? Que é Pessoas- aquilo. A dor te faz... Tu precisa mudar alguma Mudar coisa. alguma Alguma coisa. coisa tá errada. Então, nós começamos a o quê? Eu comecei a participar de grupos de empreendedoras, né? Fiz curso de liderança, que é a parte mais difícil para o empreendedor, é liderar. A gente é Verdade. acostumado ao quê? Eu trabalho, eu dou minha aula, né? Tu faz o teu... Cada um sabe o que tem que fazer, né? tem A que regra é fazer. simples. Tá, mas e Pelo agora? menos deveria, né? O operacional é mais fácil, né? Claro. Do que o gerenciamento. E quando a gente abre um negócio, a gente não pensa no gerenciamento, a gente não pensa em ter um advogado. A gente só pensa no advogado quando a gente precisa do Quando dá o advogado. primeiro BO Tcharam. ali, né? Contador, né? Não, eu faço a minha contabilidade, pode É. deixar comigo. Porque tu não tem dinheiro também para investir. Teu negócio é abrir as portas, chamar cliente. Hoje tem quase que uma obrigação de estar nas redes sociais. E aquilo ali é uma outra empresa, né? É. Não é só fazer de qualquer jeito. Sim. Então, é muitos processos, né, para ter um resultado. E no início a gente tenta fazer sozinho, por não ter, né, condição, às vezes, de fazer tudo. Até poder Daí- delegar, tu tem que tu abraçar tem que muita abraçar coisa. muito. Né? Até hoje, o pessoal às vezes pergunta assim, ai, de onde é que tu tá? Tô na cozinha. É, Sim. falta alguém, Né? né? Tô a na gente vai cozinha, pra tô lá. no salão, tô atendendo, tô fazendo o que tem que ser feito. Esse sábado mesmo, eu e o Leandro decidimos, não, vamos para um evento. Daí fomos nós dois e deixamos o casa daí, agora tem já consegue, né, um processo mais gerencial, assim, e foi nós dois pro evento. Assim, não, vamos deixar começar
a liberar um pouquinho. Mas as pessoas vêm para nós e perguntam, vou falar aos clientes que não fiquem bravos comigo. Não é mais a mesma coisa se vocês lá. Não é que não é mais a mesma coisa. É que as pessoas gostam de ser mimadas. Claro. Elas gostam de te ver ali no salão. Sim. Elas gostam de te ver. Só que quando tu tem mais empresas, tu precisa, né? E a delegar. gente ainda tem aquela coisa do, como é que é? Do olho do... Não, é um ótimo Vai, ditado. vai. Não, não vou Vai tentar pro pessoal o ditado. descobrir, Olho do dono. quanto tu é bom com o ditado. Vamos É o lá. olho do consigo- dono que engorda o Viu? olho, Ó, uma coisa é assim, né? Coisa assim, eu não consigo falar um ditado. Eu inverto tudo os negócios. Mas vocês entenderam, é tipo isso. A gente ainda tem essa coisa. O olho assim, do tem dono é que faz comida boa. Tipo, Eu pego 2 e crio o meu próprio. Eu sou uma pessoa desinformada, entendeu? Eu crio o meu próprio ditado. Vou terminar, tá? Fica rindo de mim com meus ditados. Como é que eu falo do quem colhe planta, quem planta Isso. colhe? Quem colhe planta, é importante. Quem colhe. Se não Enfim. plantar, não vai colher, né? Tá certo. Exato. Que a gente ainda precisa estar 100% dentro do, né? E isso Sim. não é verdade, porque tu precisa treinar as pessoas, tu precisa ter confiança, tu precisa liderar. Como que tu vai ter uma franquia com 100, né? Se tu tem Sim. que estar dentro de cada uma, não dá. Tu Sim. tem que ter E confiança. atualmente a gente vem percebendo isso, né? É. Que não é... Antes a crença era 100% Aham. essa, né? Sim. E que agora não. Agora, pra te prosperar, tu precisa gerenciar, tu precisa Gerenciar, liderar sair de bem dentro. pra que tu não precise estar lá, né? Exatamente. Mas a gente sempre se pega nas barreiras de fazer isso, né? Disso, não, eu iniciei um negócio e sou eu quem faço. Tá, mas se eu sair, se eu parar de fazer isso, botar outra pessoa a fazer, mas não vai ficar a mesma qualidade. Daí a gente já se pega naquele momento assim, Sim. né? Tipo, não, eu sou bom demais no que eu faço e ninguém vai fazer a minha altura. Não, e eu trabalho muito isso com os pacientes, de que não vai ficar igual. Claro que não é tu fazendo, é outra Sim. pessoa. Sim. Algumas coisas vai ficar melhor, algumas coisas vai ficar pior, e é isso aí. Aceite. Quando eu deleguei meu WhatsApp no escritório, alguns clientes que já estavam, os novos nem sabiam, né? Porque Sim. a pessoa que chega nova já é aquela ali a realidade. Mas Sim. aquele pessoal que está comigo, tipo, há 10 anos já, disse, nossa, quem está respondendo o WhatsApp é outra pessoa. Eu disse, não, eu quero falar com o Thiago. Uhum. Então, tudo bem, mas espera aí por um mês. Eu chegava a levar 45 dias para responder todo mundo. Eu tô esperando ele me responder, mas tudo bem. Opa! Olha aí, ó. Não, mas eu compreendo. Uma Eu cobrança sou, uma ao pessoa, eu vivo. sou uma pessoa que compreendo, porque eu demoro muito pra responder. É legal, porque a gente vai vendo isso. Tipo, cara, eu quero fazer o melhor possível. Mas o melhor possível só dá para fazer delegando algumas tarefas, Sim. senão não tem como Sim. como entregar. Então, eu também cheguei naquele momento assim que, tipo, nada mais funcionava dentro do escritório. Porque não funcionava responder, não funcionava cuidar dos processos, não funcionava... Porque eu queria fazer tudo. Sim. Opa, tá na hora então de parar aqui e rever. Sim. Daí começamos a tentar gerenciar melhor ainda as atividades que cada um faria. Mas demora isso, e talvez a gente devesse conseguir acender essa luz que, tipo, não, já deu o momento. Eu já Sim. deveria ter feito. E acho que também é importante, e também é uma coisa que a gente trabalha muito, qual é o objetivo, né, da pessoa, do paciente ali. Se tu quer crescer, é esse o caminho, né? Se tu não quer crescer, por exemplo, hoje eu escolhi esse ano ficar com o meu consultório, eu respondo cada paciente, né? Que chega até mim, porque né, os pacientes, claro, não teriam como ser respondidos por outro, mas eu escolhi isso. Então, eu sei qual é o meu limite, né? Se é esse o que eu quero para esse ano, é até aqui que eu posso ir, né? Então, chega um momento, sim, tem que fechar a agenda, sim, porque tu tem que ter tempo para fazer todas as outras coisas, né? Não dá para ter tudo. E não é Não dá errado pra ter também. tudo. Não é errado também, mas eu é ia que é o dizer meu isso. objetivo agora, né? Claro. Eu precisava desse tempo esse ano. Vou Sim. fechar a agenda porque eu preciso descansar de Isso. manhã. Sim, porque eu quero ir na academia, quero cuidar da minha saúde. Sim. Ok? Sim. Por exemplo, eu tentei agora segunda e terça. É o meu fim de semana. As pessoas têm o sábado e domingo, eu não Sim. tenho. Então, a minha segunda e a terça é... Sim. Tanto que às vezes o Thiago, vamos marcar reunião. Não, terça não dá. É domingo, gente. Calma. Pode ser segunda, assim, domingo, umas 5 da manhã. Daí eu tô super alerta. Nem descansou ainda, nem foi dormir. Nem fui dormir. A gente recebeu aqui na nossa caixinha as perguntas, tipo, dicas de pausa, o que, que a gente costuma fazer, o que, que vocês costumam fazer, assim, de, tipo, não, vou desligar. Costumam, que a na verdade, pausa é fazer necessária, a isso? gente A gente já entendeu, ficou né? claro aqui, né? Eu gosto de visitar meus avós, né? Eu acho que é importante Ia. a gente ter um tempo pra família, que eu fiquei muito tempo sem, né? Só naquele processo ali, 24 horas trabalhando por semana. Então, assim, não.
Então, eu gosto de ir nos meus avós, eu gosto de tomar um café numa cafeteria, Diferente. sabe? São coisas, às vezes, simples. Não é, eu vou sair eu vou sair na segunda e vou voltar na quarta-feira, sei lá, vou pra Gramado. Tá, importante, também quero, né? Também gosto disso. Mas, assim, coisas simples, às vezes. Olhar um filme, sabe? Comer uma pipoca ou simplesmente desligar o telefone. Desligar o telefone. Sim, Ia sabe? perguntar se tu consegue desligar o telefone. Às vezes eu desligo, às vezes não, né? Às vezes Mas aí tem muito assim, ó. Hoje eu tô super empolgada pra trabalhar. Não tem problema nessa semana eu trabalhar na segunda-feira. Porque eu tenho uma demanda, porque eu tenho Daí vem né? de conhecer os Isso. limites, É uma né? regra que tu criou, mas que tu também não é escravo dela. Não, até porque as pessoas também trabalham no fim de semana, né? Então, Sim. assim, não tem porquê na segunda-feira, nessa segunda a gente tinha dia dos namorados, sabe? Sim. Eu vou trabalhar bem feliz da vida, dia dos namorados. Não e é tá tipo, tudo- não, é segunda, é meu dia de folga. não. Azar. Mas eu preciso decidir, eu preciso saber que esse dia a minha agenda tá livre, Uhum. entendeu? E que antes eu não conseguia fazer isso, eu fazia assim, ó. De manhã eu não vou fazer nada, mas aí eu vou marcar um encontro com o cliente às 2h segunda. Eu acordava estressadíssima, porque Sim, eu tu tem tinha um aquele compromisso. compromisso, entendeu? Surgiu o compromisso no meio do dia e eu tô legal pra ter aquele compromisso, Ok. perfeito. Agora, eu agendei alguma coisa para aquele dia, aquilo me estressa, entendeu? Porque já corta o teu dia, né? Isso. Tu não tem um dia todo pra ti, uma coisa assim, compromisso. Então assim, na terça-feira eu tava bem tranquilo. O que eu fiz? Realmente, eu dormi exatamente, fiquei deitada o dia inteiro. Eu só precisava ficar deitada. Eu desliguei o telefone e fiquei deitada. Levantei às 5h e disse, agora eu vou fazer um stories. Sem culpa. Sim. Entendeu? E eu acho que isso é importante a gente aprender a se ouvir, porque se tu acorda estressada porque tu tem um cliente pra atender, é porque tu precisa descansar. É isso. Sabe? É a tua emoção tá te mostrando, né? Não era pra tu estar com uma preocupação assim Sim. tão exagerada, Sim. né? E é justamente pra descansar, pra no outro dia tu poder atender com prazer aquele cliente. Né? Porque senão não faz Que legal sentido. isso. Bom dia. O que vem com a outra pergunta. E a questão da pausa, assim, né? Realmente, eu hoje tiro o final de semana, porque muito trabalhei sábado e domingo. Sim. Mas eu aprendi, na época que eu era muito workaholic, em terapia, que eu precisava parar no meio da tarde pra ir no banheiro. Nem isso Eu tu não lembrava. ia. Ai, às vezes Ó, eu tô Thiago. em evento e eu também não consigo. E Então, eu assim, lembro- se eu tirasse 10 Loucura. minutos pra ir no banheiro e tomar um café, no fim do dia eu tava muito melhor. Porque senão eu acabava o dia estressada, Sim, irritada. imagina, não tinha E aí tempo não pra ir no fazia banheiro. sentido trabalhar de segunda a sábado, prosperar, e eu tô sempre estressada, sempre Sim. O irritada. pessoal no Sem escritório saúde. fala que eu tenho uma garrafa de estimação que eu levo ela pra passear pro escritório. Porque eu pego ela de manhã, levo pro escritório, daí ela fica do lado da minha mesa o dia inteiro, porque eu não paro pra tomar água. Aham. E essa questão do não ir ao banheiro, eu tive que fazer fisioterapia pélvica. Por quê? Muito tempo. E parece, mas lixo, a ideia, né? Mas tu não tem filhos, tá? Mas eu tenho bexiga. Continua tendo. Sempre tive com filho assim. Então, assim, eu tava muito tensionada, sabe? E eu não conseguia relaxar. A estrutura pélvica não relaxava. E aí eu precisei fazer fisioterapia, porque eu comecei a perder xixi. Sim. Né? Eu ia fazer um exercício E físico. o nosso corpo dá sinais, Sim. sempre, todo o tempo. E eu digo escuta, porque senão ele fala mais alto. Fala mais alto. E vai falando mais alto. Uma das perguntas aqui era os sinais de esgotamento. Uhum. O que tu vê bastante no consultório? Assim, antes de chegar gritando na frente da empresa, o que a gente pode perceber? Primeiro, o emocional sempre dá com estresse, né? Irritabilidade, tristeza, né? Ansiedade, né? E vai aumentando os níveis de ansiedade, né? Ela sempre começa num nível e vai Que aumentando. tu às vezes nem consegue perceber que é uma ansiedade. Porque às vezes a gente não percebe que tem que ir no banheiro. Uhum. Então, tu não... É porque tu realmente não tá te escutando, né? Sim. E esses são sinais, assim, que tem que observar. Quando o humor começa a mudar, quando tu tá irritada pra ir pra trabalhar, né? Isso daí, né, que tu falou de ter um cliente, daí tu já ficar estressada, né? Se isso começa a ser corriqueiro, frequente. né? Tipo, acordo todo dia sem vontade de trabalhar, né? Esses são sinais que já tem que ser alerta, né? Pra não aumentar, assim, numa ansiedade mais grave, num transtorno de pânico, né? De tu nem conseguir... Nem né, conseguir mais depois ir. pra Sim, eu empresa fiquei mesmo. mês de março eu não fui A trabalhar. Lid falou, né, de sentar na frente da empresa e chorar, mas isso aí não foi o ápice, né? Não, Ah, assim, teve pior. Esse aí tava tranquilo.
Conta a verdade pra nós, Lili. Pode contar. Pode. Esse foi o início. Ah, não, isso foi só... Esses foram os sinais que Mas, a Tainá tá falando. Antes Mas de chegar nisso, Isso, então eu já mas vi. é aquilo, não dormir direito, né? Não se alimentar direito, não ter um momento pra ti, só pensar na empresa. Chega um nível que tu tá sobrecarregado e outra, né? Não é só isso. A gente trabalhava em família, trabalha ainda. Então, tu saber, eu trabalhava sozinha, né? Trabalhava em família, família se foi, perdeu o caminho. Não, nada disso, nada Então, eu disso. queria Não. dizer isso. Não, mas surto. assim, tu não, né? Eu era minha prestadora de serviço. Eu ia pro condomínio, eu dava aula pro meu paciente, meu aluno, né? Eu fazia minha coreografia, Aí agora eu vou gerenciar uma empresa junto com meu marido, junto com os meus pais, que na verdade os meus pais hoje, eles não é que eles são só colaboradores, mas essa parte administrativa ficou para mim, eu digo, eles só usam o nome dele. Mas no início eu pensava assim, não, eu sei fazer mais que todo mundo, então eu fazia a contabilidade, o gerenciamento, a rede social. Esse é um problema, né? Porque Sabe? a gente acha que E tá aí, abafando. Daí Tá tudo igual os a gente. colaboradores, coitados, eles não sabiam pra quem olhava, tá? Eu olho pra ti ou eu falo com o Leandro? Daí vinham falar tudo pra mim, daí eu dizia pro Leandro, tá, mas tu não me ajuda? Mas tu queria fazer. Daí ele falava assim, mas tu não me passa o que eu tenho que fazer. E aí todo mundo morava junto, né? Porque daí a gente não morava separado. Então, assim, se tornou um daí caos. tudo virava trabalho. Tudo virava Todo trabalho. tempo era trabalho. Todo tempo. Ninguém sentava pra falar, sei lá, vamos fazer qualquer coisa. Não, ó, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer supermercado. Então não tem, é uma mistura. Só que assim, foi necessário. Foi necessário. Né? Por um tempo precisou ser, que não tinha outra forma. E aí depois, quando eu Foi surtei, necessário né? para entender que eu precisava me livrar da minha família. Mãe, pai, não escutei isso. Não dá. Não, mas o processo, né, de entender que eu preciso estudar, que eu preciso fazer curso de liderança, que eu não sei tudo, né? Não é porque eu tenho essa coisa de empreender que, eu sei tudo. Não, eu preciso aprender. Tem muito isso, assim, né? Tipo, não, eu me basto. E no né? automático, né? É, porque tu vai tomando decisões e tal, mas tu não entende que... Só que eu acho que a empresa chega num limite quando tu não vai buscar, né, conhecimento. Porque ela reflete o que tu é. E daí, se tu não tá querendo progredir, tu não quer, tu não vai atrás, ela vai Se tu não tem estacionar. mais recurso pra utilizar, Porque é o que tu tem. ela pode até estar super bem, só que ela poderia ser mais, Sim, né? sim. Se tu for atrás E de... poderia ser mais leve, né? É, porque Claro, talvez isso isso também. é uma coisa que eu ia te perguntar. Se a gente também já não, sabe, incrementou, não aceitou que, porque empreender é difícil, porque não sei o quê. É Sim. pra todo mundo ou Não Precisa precisa ser, ser. Não né? precisa ser. Né? E eu sempre digo que isso também é uma escolha, né? Tem pessoas que empreender não é tolerável, né? Sim. Que lidar com essa instabilidade, né? muito lidar do com perfil isso. da pessoa, Muito né? pelo perfil da pessoa. E isso é uma escolha, né? As Sim. pessoas têm a escolha de fazer. Mas não precisa ser tão sofrido quanto é. Eu acho que a gente se acostumou com isso. Tem que ser difícil. Que parece que quando tá leve, tem Tá alguma errado. coisa errada, né? sim. Assim, nossa, não aconteceu, Sim. não estourou um cano, tá? O que vai E acontecer a hoje? gente Tu tem não te essa acostuma coisa com a de ser o coisa herói, boa. né? De tipo assim, Jornada do herói. sabe? Só que assim, né, a Tainá mesmo falou, não precisa ser assim. Uhum. Né? Hoje a gente trabalha de forma bem diferente. Só que assim, eu sou muito adepta à mudança. Então assim, não tá dando certo, muda. Não tá dando certo, vamos pensar em formas. Essa é uma qualidade muito boa, muito importante. Porque assim, se tu fica naquela, não, mas a gente já trabalhou, por exemplo, assim, com a La Minuta, né? Tem N locais na cidade que trabalham com a La Minuta, e maravilhosos. Mas quando a gente parou de trabalhar, viu, mas é de vocês, é maravilhosa. Mas hoje não cabe mais trabalhar dessa forma. Sim. Por um tempo foi preciso. Isso né? te envolvia além do Muito. horário da noite, que realmente era o foco de Sim. vocês, o A estar gente- trabalhando num outro E eu fazia turno. teleentrega, né? Porque tem isso. Até teleentrega. Eu já vi não- rolou uma foto no Instagram esses tempos lá, tu de capacetinho, fazendo a entrega da Tipo, empresa. madrugada aqui, acabou chegando lá a 1000. Precisou por um Sim. tempo, entendeu? Porque eu precisava girar a empresa. Sim. Então, assim, o que a gente foi procurar? O que não tinha na cidade. Teleentrega na madrugada é difícil, Uhum. né? Hoje ainda tem outros locais, mas não tinha.
Então, a gente super, faturamento a 1.000. Só que no outro dia eu tinha que abrir 10 da manhã. E eu dava aula às 8. Então, às vezes eu saía às 6 da manhã do casa, ia pra casa tomar banho. Não tinha a mão de obra Não. necessária para aquele momento. E não tinha nem ali, como pagar, né? Também tem isso. Eu precisava, Sim. né? A Ser- empresa... ser quem faz para poder, poder- faturar o bastante. Isso. Então, hoje, como que funciona lá? De quinta a sábado, rodízio de pastel. A gente entrou com um open bar de drinks, que ainda, né, é difícil de trabalhar. Para nós é mais fácil, porque a gente trabalha com eventos. A gente consegue comprar muita quantidade de bebida. Então, assim, as pessoas dizem, como é que vocês conseguem fazer open bar de drinks? A gente consegue. Entendeu? Eu acho importante estipular esse limite, porque, claro, a expectativa versus a realidade é muito diferente, Ah, né? sim. Então é pois. muito bonito, assim, na teoria, falar, não, tu tem que dormir bem, tu tem que comer bem, tu tem que botar um limite, tu não pode trabalhar mais de tantas horas, mas às vezes, por um tempo, tu precisa. precisa. Mas tu tem que ter esse limite, né? Eu vou fazer isso até aqui e depois deu. E depois, Pra não voltar. entrar num vício, né? Tenho que mais, tenho que mais, tenho que mais. E às vezes tu pode ir mais na boa, né? Uhum. Aí, o que a gente faz hoje, né? Eu fico mais rede social e aí eu trago o cliente para os dias que nós estamos abertos. Então, quinta, sexta, sábado é os dias que o casa está aberto, é os dias de lotação. A gente trabalha Claro. bem aqueles dias, Uhum. e nos outros dias eu capto o cliente, né? Sim. Então, a gente Distribuir aprendeu. o melhor. Sim. Aprendeu a trabalhar assim. E entender que nem todos os dias a casa vai estar lotada, sabe? E não se frustrar com isso também. Porque vai ter dias que tu não vai ter lugar para atender os clientes. Que nem já aconteceu várias vezes de sábado, o cliente entrar e dizer, não tem nenhuma mesinha. Não tem. Vocês conhecem a Leia Dias? Uhum. A Leia Dias já chegou lá no caso, ela disse, não, peraí que eu vou lá buscar meus... Agora eu esqueci o nome, aquelas mesinhas grandes, Uhum. sabe? As aldinhas. Aí as altas, por que Leia? Não, eu já vim comer pastel. E ela foi lá, buscou. Buscou a própria Eu já vez. sou de casa. Buscou a própria Buscou. mesa. Dica pro pessoal. Olha aí, ó. Levem Levem essa sua cadeira. mesa. Foi lá, buscou, né, as mesinhas e sentaram ali bem faceiros. E não, a gente vai comer aqui, Sim. sabe? Já tem um vínculo, mas... E tem dias que vai estar vazio, E tu o espaço, lida bem tá com tudo isso? bem. De um dia tá... Sim, porque é normal, Sim. né? E É tem que normal. aprender a lidar com essa frustração pra conseguir empreender, porque é assim. Porque, assim, né? Um dia tá tudo bem, tu acha que tu vai Exato. dominar o mundo, vou comprar outra empresa. Uhum. né? Tá dando no outro dia, meu Deus, Eu vou por vender que essa. eu fiz isso? Eu vou vender. Então- E São dois pontos que eu falo muito na advocacia, para os jovens advogados e tudo mais, nesse sentido, assim. O primeiro é que tem muita gente que, embora seja boa demais para ali advogando, não tem o feeling, o psicológico para aguentar o alto e baixo. E acaba indo pro concurso e vai ser feliz. Sim. Dá para ganhar mais advogando do que num concurso? Tranquilamente. Mas tem gente que precisa da estabilidade. Tipo, eu não me importo de ganhar mais ou ganhar menos, desde que eu saiba que eu Isso. vá ganhar. Sim. Uhum. E o outro ponto que acontece muito é, tipo, tu tá vindo numa ruim ali, e daqui a pouco tu fechou um contrataço. E daí entrou dinheiro e disse, nossa, minha vida mudou. E aí depois... E gasta como se todos os meses aquilo ali fosse acontecer de novo. Sim. Tipo, agora deu. Agora achei a veia. Tipo, mês que vem pode dar uma baixa de novo. Sim. É. Então tem que estar consciente também de que Sim. empreender é isso. Daí esse, Um dia vai né, estar legal. outro dia preparo não vai. financeiro, né? Sim. Todas essas E coisas. primeiramente esse autoconhecimento de saber o que tu quer, né? Por que tu quer, né? Eu gosto de estabilidade, então vai fazer o concurso, vai ser feliz, né? Tem que ter esse autoconhecimento pra te poder escolher e não ficar no dia ruim tu escolhe uma coisa e no dia bom tu escolhe outra. Cada né? dia tu... A gente né? fala Ah, não muito pode? lá na minha casa, eu e o meu irmão, nós somos bem diferentes. Então, ele começou trabalhando conosco e aí saiu e tá tudo bem, né? Por quê? Porque ele gosta mais dessa parte de estabilidade. Então, ele trabalha lá, tem o salário dele, consegue fazer as coisas dele. E no início aquilo me incomodava. Eu dizia, pô, mas por que não quer crescer junto com a gente, sabe? Tá aqui eu, a Por mãe que e o tu não pai. enxerga? aham. E aí eu disse, pô, mas ele não quer, entendeu? Ele não quer isso. A vida Claro. dele, ele tem que escolher aquilo. E eu, não, eu já gosto, eu já fui concursada, eu trabalhei 5 anos. Eu não me vejo. Sim. Sabe? Eu fiz estágio da curricular 1 ano num lugar uma escola, assim, né? Que seria concurso.
E ali eu tive certeza que concurso não era pra mim, assim. Que não era o que E meu tu pai queria. sempre falava, daqui a pouco tu passa no concurso, daqui a pouco tu passa no concurso. Daí um dia eu falei pra ele, pai, eu não vou passar no concurso. Sabe por quê? Eu não vou fazer. Eu não quero, entendeu? Eu ia Só por adoecer isso. se eu soubesse É. que todo mês é a mesma coisa, Exatamente. que eu não consigo mudar, que eu tenho que ficar, né? Porque pra mim não combina. Exatamente. Né? Imagina, tu começou a empreender com 18 anos. Sim. Não é claro Né? o teu perfil, né? Eu queria fazer trabalhos que eu dependia das outras pessoas, Uhum. né? E, claro, eu consegui estar numa escola que me acolheu muito bem, mas nem todas são assim. E tu não Não. tem esse controle, Exatamente. né? Então, eu não, pelo amor de Deus. Né? Nossa. Aí ele parou com a ideia do concurso. Eu ia... Quando eu larguei meu concurso, a minha avó, minha filha, Aham. mas é um concurso. Eu, primeiro, vó, não é nem na minha área, tá? Porque eu trabalhava na Secretaria de Saúde. Não é a minha área. Não que eu não gostasse, assim. Super me dei muito bem. Os colegas de trabalho até hoje são meus amigos. Mas eu não me via mais. E eu, assim, ó, se eu não consigo fazer algo que eu esteja inteira, não faz sentido pra mim, né? Claro. Então, eu já, nos últimos meses, eu já ia pra lá e dizia, não quero mais isso aqui. Eu não quero mais. E é muito difícil tu ter várias coisas e fazer tudo por inteiro, assim, né? Não. Querer estar presente, né? Teve uma época que eu e a Keila A era gente assim, né? Ela entendia bem, né? tinha duas 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 empresas. Porque empresas, além, eu também. além de ser no concursado, eu já dava aulas. Então, eu saía do concurso às 17, né? Saía do posto de saúde às 17. Às 18, eu começava e ia até meia-noite. Então, no fim de semana, a gente começou com os eventos. Sim. Então, não quando... tem como. Não tinha. Mas é assim, eu acredito que quando tu faz algo, tu precisa ainda... Não pode simplesmente largar. Ah, eu vou abrir uma empresa e eu vou largar tudo. Não. Demora pra Uma poder chegar. coisa E nunca vai largar e tudo. nunca. Tu Sim. vai ter os Então, tu os vai fazendo comandos. escolhas, né? Ó, hoje eu não quero mais o concurso, mas eu continuo dando aula, Uhum. né? Na época. Vamos empreender com eventos. Tá, quando passou a questão do... Eu não quero mais dar aula, agora eu vou abrir o restaurante. Né? E assim foi indo. E essa coisa, né? Agora voltando ali do altos e baixos, nós, o ano passado, final de dezembro, a gente estava assim, pô, primeiro ano, sorteio em março, mas de março até aqui, tá tudo bem, né? Tô no a gente lucro. conseguiu... Alugamos nosso apartamento, então assim, ó, as coisas estão andando. Vamos investir em outra coisa. Não era o momento. A gente não pensou, eu Sim, não não. falei com o advogado, né? E aí Isso chegou é março uma desse das ano. perguntas ali, né? O que teria feito diferente até Teria- agora? Não teria... Não, eu teria esperado e, primeira coisa, vai fazer um negócio, contrato profissional para te ajudar. A gente acabou tendo, em março desse ano, uma grande decepção, não precisa, né, comentar sobre, só que aquilo dali também me gerou uma frustração enorme. Nós estávamos, na época, nós íamos casar eu e o Leandro, então, assim, aquilo dali me deixou de novo. Que foram Aquilo ali muitos te jogou no acontecimentos. hospital. Aquilo ali me Né? jogou no hospital. Eu fiquei doente, né? Mexeu totalmente com o meu psicológico e com a minha saúde. Então, agora eu estou de novo voltando. É porque eu acho que às vezes a gente tá preparada para um nível de coisa, né? Um nível de frustração. Um problema de cada vez, assim, uns 3 talvez. Mas daí às vezes começa a vir tudo junto. É. E daí tu já coloca tudo na mesma panela e já não Sim. dá conta, Ah, né? E eu acho que tem coisas assim que deve bater mais, né? Por exemplo, talvez perdi dinheiro. Pode ser algo ruim demais para uma pessoa ou algo que para outra pessoa, tipo, Sim, legal. Porque a situação, ela é sempre neutra. Ela é sempre neutra. Uhum. A gente que bota um significado. Aham. Pra mim, perder verdade. dinheiro é bem complicado. Mas É, tem... mas Principalmente ti- quando mas- a gente não Pra tem. mim, Mas a não foi- decepção mas não de foi o- pessoas Não. é pior Não do foi que de isso. dinheiro. O caso Não da foi. Lídia, ela acabou de falar isso, mas eu conheço a A verdade. situação. E não foi o perder dinheiro, foi Não, a situação foi- pessoal Isso. que tu não esperava algo que aconteceu. Não, Né? e aí tu se decepciona, né? Isso. E aí a gente tem que cuidar também pra não criar uma casca, né? Sim. Porque eu comecei a pensar assim, ó, agora eu não confio mais em ninguém. Uhum. Agora eu não quero mais, não vou investir mais com ninguém. eu Ninguém vou mais trabalhar. presta agora. Ninguém mais. Mas eu acho que é o primeiro momento, né, da decepção. Sim. E depois tu para, não, mas não é assim, sabe? E Não o dá que pra que eu vou- generalizar, né? E Mas o- tem que aprender, sempre E o que tem um isso? O aprendizado. que, que eu vou aprender com essa situação? Primeiro, um advogado para tudo, né? O Thiago tá ali, coitado. Eu só mando mensagem. Ó, Quando ele me propaganda responde. pessoal, Thiago Plim, plim. aqui, assessoria, Muito importante. psicóloga pra dar Psicólogo, conta. que agora a gente já tá aqui, né? Aham. Já pega, já entrega teu cartão. Já tô comprando vários e-books. Mas, assim, é importante também depois entender o que eu aprendi com isso, Uhum. né?
E aí, claro, tem fases, né? É o luto, aí depois é o entendimento, aí depois Sim. tu vai... Mas é isso, eu acho que é bem isso, é processo. O que eu aprendi com aquele processo? Outro processo. E a gente vai melhorando, né? Sim. Não deixando que... eu não... Que nem eu sempre digo, eu não sou mais o que eu era, sei lá, 1 mês atrás, né? Quem me conheceu há 1 ano atrás vai olhar pra mim, nossa, como tu tá mudada. Sim, a gente muda com as situações, principalmente. E um dos pontos positivos, e que a gente pode olhar assim, é isso, né? Acontece muita coisa na vida do empresário, mas tu aprende muito. Exatamente. Claro, Muitas coisas. Tô tentando achar as outras perguntinhas perguntas. aqui. O povo tava animado na caixinha, né? Eu também, mas acho que algumas perguntas que me fizeram era... São parecidas, Aham. né? Que geralmente são homens que tocam esse tipo de comércio, falando pra ti, né, da coisa do restaurante, do bar, dos drinks, né, é uma coisa bem... Hoje tem mudado um pouco, né? Mas sim, principalmente na área de coquetelaria e de drinks, é um ambiente predominantemente mais masculino, né? Então, assim, tem vários restaurantes que são, né, tocados, grandes chefes, mas hoje tá mudando isso, assim. Já tem as mulheres no comando. Já, assim, então, né, que nem eu ainda comentei ontem no nosso, que a melhor bartender do Brasil hoje, né, é uma verdade. mulher, Uhum. né, Olha que neste legal. ano. Os últimos, acho que 4, 5 anos, foi predominantemente mulheres, porque tem se mudado, só que o que acontece, né, é o ambiente da noite, né, não é nem por isso, porque bares e restaurantes noturnos, né, mas a maioria dos currículos que nós recebemos para trabalho são de mulheres. Eu tenho notado isso, assim. Tá se abrindo pra esse... Isso. E não querendo, né? Nós temos um homem aqui. Não sou de separações, né? Entre masculino e feminino, mas, assim, na nossa cidade, a gente vê muito mais mulheres trabalhando em 2, 3 empregos hoje do que os homens, né? Eu vejo isso, porque a mulher tem a família, trabalha durante o dia, vou fazer um free, eu vou fazer, né? Principalmente no período de verão, assim. E as mulheres estão se levantando como empresárias também, né? Pra tudo, Mas né? tem que cuidar Vocês estão também. tomando conta de tudo. Mas sem cuidar com essa energia masculina muito lá em cima, nossa, né? Nos adoece também. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter pra tudo, tem que ter o equilíbrio, né? Saber que nós precisamos, tem que ter o nosso lado feminino e, né? A chuva tá... Então, assim, a gente precisa saber, né? Ter esse equilíbrio entre o feminino e o masculino. Não deixar que só porque eu estou num ambiente predominantemente masculino, eu preciso, né? Aquilo vai nos Posicionar ali Sim, e tal. e que tu pode, sendo mulher, impor limites também em todas as situações, né? Principalmente na noite, assim, né? Com mais homens. Como é que é Bebida. no teu consultório, Tainá? Tem bastante mulheres, assim, empreendedoras, né? Tem... é misto, assim, né? Tem bastante mulheres empreendedoras, tem bastante homens e tem casais também que empreendem juntos, né? É bem misto, assim. O desafio do casal que empreende junto é maior do que da pessoa que trabalha. Não, eu tenho a minha função. Casal que e em mistura. família, né? Em família também. É mistura, né? Precisa separar, né? Precisa ter um momento de trabalho, precisa ter um momento do casal, né? E em casal que empreender juntos é mais difícil, assim, porque tem muita troca, né? A gente Então- até falou no outro, né, podcast, que quando a gente tinha a loja juntos, tudo era reunião de trabalho. Tu Sim. sentava O pra tempo todo almoçar, era tava trabalho. falando, tava indo dormir, tu tava falando aquilo. Sim. Tava, né, um almoço com a família, todo o tempo era trabalho. A gente não tinha mais um momento nosso mesmo. A gente tava num restaurante lá, almoçando, bem tranquila. Olha só que lá, que legal, a gente pode trazer pra loja. Tu tá Sim, sempre no sim. trabalho. E tem que ser mais estratégico nesse sentido de escolher momentos pra estar só em casal, né? É que nem casais que têm filhos, né? Sim. Isso também acontece, porque daí falam muito dos filhos, e tem que ser estratégico, porque se tu não for investindo na relação, ela vai morrendo, Sim. né? Viram sócios, né? A conta é simples, ou viram pais, viram amigos, né? Vou contar a minha história, então, né? Já que a gente só consegue contar o que acontece com a gente. O ano passado, daí, depois do surto, teve um momento... Antes e depois, né? De vários surtos. Não, mas teve um momento que eu e o Leandro, a gente tava assim...
Conversa. E aí me veio essa coisa de, meu Deus, não, a gente precisa parar. E eu sentei com ele e disse, tu não me dá mais a mão? Uma coisa simples, tá? Falei pra ele, tu não me dá mais a mão pra gente sair. E eu também não faço isso. Então, assim, isso vai gerar eu disse, vai chegar o momento que nós vamos nos separar e vamos virar só sócios. E aí foi engraçado, que nós fomos no supermercado, ele pegou na minha mão. Tipo, tá bom assim, tá melhorando. Acho que ainda pode melhorar. Mas é uma situação que daqui a pouco ele também percebeu, realmente, sabe? Sim. E eu disse pra ele, quando a gente... Porque ele morava no Rio de Janeiro, né? Eu conheci ele lá, numa viagem. Eu fui, e aí ele era militar, trabalhava no Forte Copacabana. Então eu achava o máximo, né? Porque eu sempre fui muito... eu tomo conta, eu que sou isso. E quando eu tava lá, ele era um militar, então ele me dava a mão e andava na frente. Mas parece uma coisa muito simples, mas não é. E eu ia mais atrás, então eu me sentia mais acolhida, né? Mais protegida, porque eu sempre tomei conta de tudo, né? De todas as coisas. E aí, quando ele veio pra cá, daqui a pouco eu mesmo comecei a tomar conta. Estava no teu ambiente. Sabe? E ele foi deixando. E aí eu disse, não, peraí, vamos ter que voltar, porque tá errado. Né? A gente precisa, pela pessoa que eu me relaciono hoje, e tanto no trabalho ser a mesma pessoa, mas o relacionamento precisa ter as nuances, né? De e são essas coisas simples do dia a dia mesmo, né? Que nem a gente falou das pausas, né? Não é ir pra Gramado a cada 6 meses em casal e depois não dar mão. Nunca mais nem se fala. É todo dia, né? É um pouquinho por dia. São atitudes simples e que tem que ser conversadas, né? Porque tem pessoas que não vão se importar de não dar mão, mas tem pessoas que vai ser importante. E o outro precisa saber. Eu sempre falo, tu precisa dar chance pro outro te dar o que tu precisa, né? Tudo se tu não falar... de tu falar mesmo, né? Como ninguém tem bola de cristal. Viu, Thiago? Tem que comunicar. O óbvio precisa ser dito. Precisa comunicar. Olha só que loucura. Eu sou uma pessoa com dificuldade de comunicação, assim, trabalhando em processo. Mas eu tenho um e-book. No final tu vai falar desse teu e-book, porque são olha... coisas legais de entender, assim, porque, por exemplo, a Keila ficava louca comigo. Tipo, tá, mas tu não disse isso. Eu disse, mas era óbvio. Como é que eu não vou dizer? Um negócio desse, eu não sou obrigado a falar um negócio desse. E as pessoas moram dentro da tua cabeça agora. A gente é obrigado a saber. Daí eu comecei a ver, tipo, não, realmente? Sim. Né? Então, o que eu criei pra mim? Mas primeiro eu comecei a fazer contigo, né? Tipo assim, uma coisa bem, sabe, que ele... tá, mas por que não falou? Tem que falar. Achei que não precisava. Até porque a gente não nota. E comecei a fazer, tipo assim, de propósito mesmo, né? Porque mas antes tu falava, mas tu disse que não precisa, então eu também não vou falar. Daí ele começou a falar as coisas. Doeu, né? Doeu. Porque daí a gente não nota que o jogo virou, dessa né? forma. Porque é isso aí, tipo, eu moro dentro da minha cabeça, eu sei o que tá acontecendo aqui, né? Não, a gente não sabe tanto assim, mas pelo menos não tinha que me comunicar sobre o que eu ia fazer. Então, eu comecei a notar isso, tipo, não, preciso comunicar mais, preciso falar mais. E outra coisa que eu fiz daí, por trabalhar em equipe, sempre que algo sai dos eixos, eu parar e pensar, eu tinha dito, tinha ficado claro. Sim. Então, existe alguma chance de essa pessoa ter interpretado de uma forma diferente? Não, se não existia nada disso, não. Então, foi um erro. Sim. Então, precisa ser corrigido dessa forma. Não foi isso. O erro foi meu e eu tenho que corrigir dizendo, é assim que tem que acontecer. Só uma vez. Mas essa era uma dificuldade, ainda não que era, né? Porque a gente vai trabalhando. Mas o Leandro, ele é mais sistemático, assim, sabe? Até por exército e tudo. E eu já sou mais maleável, por incrível que pareça. Nós somos, né? Parece que é o contrário, que ele que é mais maleável, mas não. Então, essa comunicação também com os colaboradores ficava difícil. Porque quando era bom para eles seguiam um, depois seguiam o outro, né? Sim. Então, até a gente aprender que, primeiro, se a gente tem alguma coisa para conversar, não é na frente deles, né? Tem que levar para casa. Às vezes eu digo para ele, vamos para casa, Leandro, vamos, já tá tranquilo. Ele fica, não, vamos para casa, a gente precisa ir para casa. Daí a gente vai para casa, chego lá, converso, a gente precisa resolver isso. Então amanhã a gente vai... Só que ele diz assim, não é na semana que vem. Amanhã a gente vai chegar e vai resolver, sabe? Porque também tem isso, assim, de que forma eu estou informando, né? Sim, eu estou comunicando o que eu desejo. Então, a gente não tinha essa comunicação. A gente achava que era só trabalhar.
Era só entrar. Algo que a gente Não faz, é. tipo, Não é só esperar o cliente entrar e servir, deu? na atuação para empresas hoje, nessa parte de assessoria, uma coisa que eu bato muito, assim, às vezes né, o cliente nem viu essa necessidade ainda e eu já estou dizendo, não, você precisa ter. É o regimento interno né, da empresa. O que pode, o que não pode, Sim. o que vai te causar uma advertência e o que vai te causar uma justa causa. Então, todo mundo escreve isso de acordo com a política da tua empresa, com o que é importante para o empresário. Montou isso? Então tá, agora a gente vai fazer uma reunião com todo mundo. Eu vou explicar para a tua equipe, a gente vai ler todo mundo junto, eles vão ter tempo para fazer perguntas e acabou as perguntas? Então tá, então todo mundo assina aqui que recebeu e a partir de hoje isso aqui é a regra. E é assim que vai funcionar. Sim. Ah, mas eu não sabia. Não, tu leu, Tava aqui. tu assinou e é dessa forma que a gente faz. Então a gente vai mudando a forma e daí mudar esse pensamento do que precisa ser comunicado Sim. me fez uma pessoa boa em regimento e me fez uma pessoa boa em contrato. Né? O pessoal diz, mas um contrato desse tamanho, o que acontecer eu previ. É importante. Sim. Tu só não gosta de ser a pessoa que chega lá e fala as regras. Mas aqui escreve, tá tudo certo. Sim, Isso também é respeitar Isso, né, sim. o perfil da pessoa para o cargo que ela exerce, né? Sim. Bem O que importante. acontece? Eu não gosto de planilhas e essas coisas não é comigo. Não, que lindo planilha. Ai, O não Thiago gosto. ama uma planilha. Não gosto. O Leandro gosta. E no início era o contrário. Como eu queria dar conta de tudo, eu fazia. Daí eu ia lá e aquilo não era o que eu gostava de Às fazer. vezes tu nem pensa se tu gosta ou não, né? Tem que Isso. fazer, tem que fazer. Tem que É fazer. verdade. Só que hoje é mais tranquilo. Para conversar com o pessoal já é mais comigo, né? Porque daí eu já consigo falar de uma forma mais tranquila, a gente consegue comunicar melhor. Ele tem essa dificuldade de também passar o que ele tá pensando na cabeça dele. Às vezes ele tá pensando uma coisa, ele vai falar e já não fala aquilo que E ele de queria. resolver o problema, né? Eu acho que talvez mulheres sejam mais assim, eu não sei. A gente precisa resolver o que tá errado. O Thiago, não sei, né, se é... Ele é uma coisa pequenininha, que se tu resolver ali, ela vai continuar pequena, mas aí a coisa vai aumentando. Sim, porque resolver pequenas pode... Se pode se deixar incomodar. aumentar, se incomodar bastante, né? Então ele vai deixando. É muito importante na empresa tu identificar o problema e tu resolver o problema, né? Não ficar batendo ali, vendo o que lá tá Exatamente, acontecem e sim. não fazer nada com Assim ele. como nos relacionamentos. Viu? Todos tipos, né? Isso. Mas Assim como amorosos também. Pra gente, né? Sim, Tu entender pra tudo. o teu corpo, qualquer coisa tá errado, vou ali resolver. E a gente não faz. Muitas Não. vezes fica, né, postergando Uma coisa que o aquilo. Leandro não... E daí ele já não gosta. É o diálogo com o cliente. Assim, negociação, ele já é assim, não, é isso, acabou. Então, assim, às vezes... Às vezes, assim, o cliente chega com um questionamento até, porque a gente recebe feedback de todos os jeitos. É normal, tem um dia que, sei lá, deu um problema lá na cozinha e acontece, né? Deu problema, o cliente não gostou. Meu Deus, se o cliente manda um texto, ele já fica, não, para aí que eu respondo. Então, eu tenho essa facilidade até de fazer o cliente entender a situação, né? A gente teve um caso, umas 4 semanas, eu acho que o cliente veio e me falou, e era uma pessoa que me conhecia, aconteceu isso. Aí eu fui lá e dei meu ponto de vista para ela, mas olha pelo meu lado também, sabe? Porque às vezes tem isso, o empreendedor acha que o cliente tem que saber o que está acontecendo na cabeça dele, né? Sim. Na empresa dele. E às vezes ele não entendeu, né? Sim. A forma de trabalho. E aí, ou a gente mudou a forma de trabalho, no caso a gente, né, hoje trabalha com rodízio de pastéis, às vezes as pessoas confundem. Então eu peguei e escrevi, né? Eu recebi um podcast e escrevi um livro. E aí ela, não, compreendo, sabe? E tu tem que ter esse tempo Sim. pra responder ao teu cliente. E pra às conversar. vezes quase sempre um feedback do teu cliente é muito importante para às Muito. vezes tu identificar um problema que tu não que tu nem tinha tava visto. vendo. Exatamente. Isso. E é muito bom porque a maioria dos clientes não falam nada. Eles simplesmente só não voltam na tua empresa. Isso aí. Então, um cliente que chegou e reclamou falou. é porque ele se importa, Ele porque ele gosta quer de voltar, ti. porque ele gosta. Então, porque ele poderia simplesmente Exatamente. Falar pros outros, né? Porque sempre É, fala, falar né? Mas isso. às vezes não é pra ti. Não, pra pra ti ti conseguir falar, eles vão. construir uma empresa é muito difícil, mas também para uma coisa errada se tornar uma coisa enorme e a cidade toda falar, é aquilo, Claro. rapidinho. Às vezes sem nem falar o que está realmente acontecendo. Então, mas são cuidados que a gente vai entendendo que cada pessoa tem
uma característica. Sim. Resumindo, tudo vem da comunicação. A gente tem que escutar o cliente, escutar o colaborador, Escutar o marido. Sim. nos escutarmos, Sim. escutar a psicóloga. Também. Tainá, nessas situações assim dessa estafa, do empresário que vai chegando ali no limite, como é que a pessoa pode enxergar isso antes de chegar naquele ponto de que não dá mais? Existe um jeito de se precaver? Existe algum exercício para fazer, para conseguir identificar? É se escutar, né? Se escutar no dia a dia, assim. E eu sempre falo, se tu tá no modo workaholic, se tu tá no operacional 10, 14 horas por dia, a chance de tu não se escutar é grande, né? Então, esses momentos, assim, de pausa, né? De pequenas pausas, né? Conforme é possível, ajudam bastante, né? E terapia, assim, eu sinceramente não sei como vivem os empresários sem terapia, porque me salvou, né? E antes teve a pergunta o que faria diferente, né? Eu fiquei pensando na questão dos profissionais, assim, que na época por muito tempo não tive apoio de um advogado, isso me fez muita falta, me trouxe muitos problemas, mas a terapia eu consegui ir atrás, assim, e com certeza foi primordial, assim. Então, eu acho que um processo de terapia é importante para a pessoa se conhecer, né? Saber quais são os seus limites e se organizar a partir disso. Eu acho que o autoconhecimento faz toda, né, a diferença. Sim. E eu consigo já enxergar o antes e o depois da terapia. Que realmente todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer. Nem só empreendedores. Não só empreendedores. Porque assim, aqui, né, na nossa conversa, a gente falou sobre alguns desafios. Claro. A gente sabe que são muitos. E para cada pessoa é um desafio diferente, né? Se tu tem dificuldade de comunicação, ele se comunica muito bem. Então, na terapia, a gente tem esse olhar individualizado, né? Para pegar qual é a dificuldade, né? Qual é a demanda. A gente faz um tratamento personalizado e consegue trabalhar ali, né? Então, eu acho que é muito importante esse momento, né? Para todos os empresários. Que pode ser mais fácil. Pode né? ser mais fácil. Que é sozinho, mas tu pode ter a ajuda das outras pessoas. Então, faz parte. Por falar em comunicação, em facilidade, conta do teu e-book, que eu tô aqui curioso. Então, Thiago vai ser o primeiro a comprar o e-book. assim, só para Fazendo introduzir Pix. um pouquinho, na faculdade já eu comecei a trabalhar com casais, né? E o meu TCC foi sobre isso, né? Foi sobre as habilidades sociais de casais satisfeitos, né? Então, fui atrás de todos os estudos, foi uma revisão bibliográfica de todos os estudos para saber que tinha os casais que eram satisfeitos, que eram felizes, né? E aí, né, várias habilidades, assim, e uma delas a comunicação, só que a comunicação, quando a gente fala de comunicação, é muito amplo, né? Só que dentro da comunicação, tu precisa ter várias coisas para ela ser uma comunicação assertiva. Né? Tu precisa saber escutar. Não é só comunicar. Exato, tu precisa saber ouvir, às vezes, do que... ouvir com empatia, tu precisa saber como comunicar, porque dependendo da forma como tu comunica, tu ataca o outro. Se tu ataca o outro, ele fica na defensiva. Se ele fica na defensiva, ninguém se entende. Não tem como, né? Então fica, mas tu fez isso, mas tu fez aquilo. Esse tipo de comunicação não é inútil, é pior do que não ter, né? Então... no ano passado, né, pensando em projetos, assim, para casais, eu e mais uma colega desenvolvemos esse e-book. E aí, o que a gente quis fazer? Um e-book simples e prático, né, o mais curto possível, dando dicas práticas que as pessoas podem aplicar hoje no dia a dia, sabe? Então, fala sobre isso, formas de falar, formas de ouvir, momentos de falar, assim, sabe? Então, é algo prático, porque as pessoas precisam de coisas práticas, né? E a gente também quis desenvolver um produto com um custo baixo, porque a gente sabe que a terapia é um investimento. E que nem todo mundo tem condições. Né? Então, muitos casais... E a terapia de casal ainda tem um custo um pouco maior, né? Então, muitos casais procuravam e tu via que os casais estavam precisando, mas não tinham como arcar com o custo, né? E aí a gente conversou, vamos desenvolver um produto que seja fácil, né? Que tenha um custo baixo, mas que as pessoas consigam ter acesso a isso de alguma maneira, né? Ter esse benefício, né? E a gente fez o lançamento, mas é um produto perpétuo, né? Para que as pessoas consigam comprar quando elas tiverem condições. Pra comprar, se entrar no teu No link Insta, da minha bio tem o link. Tainazine. E quem comprar, quero feedbacks depois, porque é muito legal. Viu? Vamos legal. comprar, com certeza. Mas a Lid não fica atrás, tem e-book também, né? Eu sei que Gente. pra quem prestou atenção em tudo, já viu que ela falou
mil funções diferentes que ela já exerceu na vida, mas eu sei que tem mais o e-book, tem mais o curso. Tem, né? Quando nós iniciamos a Dreams, né, a gente fez como todas as empresas que eu abri até agora. Fui lá, comprei o material que eu precisava e comecei fazendo drink nos eventos. Mas aí, conforme foi andando, a gente foi vendo que tem um processo, tem a compra, tem faturamento, tem contratações, orçamentos, como conversar com o cliente, Então, tudo isso a gente foi aprendendo e aí a gente fez um e-book guia prático, né? Bem prático também, é bem rapidinho, né? Não tem muito, mas é bem assim, ó. Ali tem números de como que vai ser, eu preciso fazer um evento para tantas pessoas, qual é o gasto mínimo e máximo, qual é o teu faturamento que tu tem. Bem ensinando a não passar o trabalho que tu passou. Né? Bem simples, rápido e prático. E aí, lancei lá, nem fiz muito lançamento, só joguei, e aí essa semana começou a aparecer umas compras e vamos voltar a trabalhar nele. E aí, eu fiz uma mentoria em janeiro com mulheres, na área de coquetelaria, foi muito legal, assim, mas eu queria fazer uma coisa não só voltada para as mulheres, eu queria voltar também para casais, né, ou para casais, ou mulheres, ou, né, enfim, qualquer um que queira empreender nessa área. E a maior dificuldade na área da coquetelaria é ter cursos, não é curso, ter uma mentoria, ter alguém que vai te dizer o que tu tem que fazer. Porque tu entra no Google, curso de bar, vai ter lá como fazer pina colada, como fazer caipirinha. E as pessoas sabem como é que faz, isso tem na internet. Agora, como criar uma empresa? Então, já estou dando aqui um spoiler. Como fazer disso uma empresa. Como fazer disso uma empresa, né? Como transformar um freelancer de fim de semana como a maior renda que hoje nós temos. Eu larguei a minha profissão, hoje a minha maior renda não é nem o casa, é a Dreams Drinks, né? O nosso cash ali, ele é o mais alto, né? É o que mantém muitas vezes o casa aberto, né? Então, a gente vai lançar agora uma mentoria, a partir do próximo mês, exatamente para individual, né? Não vai ser em grupo. Vai pegar na mão da pessoa. E vamos dizer, foi assim que a gente fez e é isso que tu tem que fazer. Claro, a pessoa tem os 50% dela, né? Não é só eu. Sim. Que pena. Que pena, eu vou ter que ir lá e comprar. Só comprar não resolve. Não. Então, a gente vai agora, eu e o Leandro, né? Vamos abrir uma mentoria individual para ensinar, né? Não ensinar, mas mostrar como abrir a empresa e como fazer disso não só o extra do fim de semana. Fazer uma empresa que seja voltada para a prestação de bares para eventos, né? Trabalhar realmente com evento. Porque a gente vê que tem muitas formas de trabalhar. E não está errado, né? Eu ir lá e ser só um bartender que vai fazer uma caipirinha num evento. E ganhar meus 200, 300 reais. Mas eu posso fazer um evento de 10 mil reais, né? Que a gente já fez. A gente pode fazer um evento de 12, 15, né? No Rio de Janeiro tem isso. Um nicho de mercado e aqui na cidade está crescendo, né? E não só aqui, né? Então o pessoal tem que ficar te acompanhando lá no teu Instagram porque tá para lançar. Tá para lançar, né? Mas enquanto eu não lanço, tem um e-book lá, tá lá na bio. Prontinho já para iniciar, né? Primeiro comprem o da Tainá para aprender a se comunicar. E depois o teu, né? Acho Já importante. abre a empresa, já tá tudo certo. Isso. E tu, tem um e-book para vender? Não tem e-book para vender. Mas tu gosta de escrever. Tá na hora? Pois então. Né? O projeto do e-book tá lá há 1 ano e meio. Eu escrevo, aí para, aí não tá bom, aí tem que melhorar, aí escrevo um pouco mais. Leva pra tua terapia. Quem Mas sabe seja importante. esse negócio de não tá perfeito ainda. Quando eu fiz o e-book, eu fiz na correria do verão ali. Então, eu tava com a cabeça super a mil. Então, eu ia lá, escrevia lá no casa mesmo. Dava um tempinho, eu escrevia. E eu peguei e joguei. Ela nem dormia e ainda conseguiu escrever um isso. E aí, eu fui ler agora. E eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa isso aqui, sabe? Quem que escreveu? É decidir escrever, né? É decidir fazer. Isso, eu olhei assim, mas que coisa prática, que rápido, isso aqui é muito bom para quem não tá iniciando na área. E eu disse, mas foi eu que fiz. E às vezes a gente vê o outro fazer e acha que assim, o do outro é melhor. Né? Eu já comprei e-books da área de coquetelaria de muitas pessoas maravilhosas.
E eu olho o meu e digo, não, mas o meu também é bom, sabe? Isso é importante. A gente tem a mania de achar o do outro maravilhoso, né? E a Sim. gente, mas quem que vai comprar? Olha só, porque... Sim. E o feedback, né? O A gente feedback. fala, o feedback das pessoas que compram é bom, né? Sim, Então, sempre assim, é bom. isso dá E o quanto a gente tem que divulgar, assim, faz muito tempo que eu não falo sobre o e-book, né, no meu Instagram, e esses tempos eu ouvi o Thiago em algum lugar, Thiago, não sei onde que foi que falou, sobre vender coisas que às vezes tem pessoas precisando do nosso produto, né? E, tipo, Foi no podcast da Tela 20, eu acho. e que é um Pode egoísmo ser. nosso, né? Tipo, deixar ali parado, né? Viu, Sim, Thiago? sim. Um egoísmo teu. As duas falaram de a dificuldade de não ter tido uma assessoria jurídica. Tu vê. Olha só, um e-book, o passo a passo ali para abrir uma empresa que o que tu não vai te incomodar no coisa. Viu, Tem muita Thiago? gente precisando desse produto. Muito, viu? Não Tava lá seja montadinho egoísta. como evitar processos trabalhistas na sua empresa. Olha aí, ó. Com todo o passo a passo, desde o momento Sim. da entrevista até a demissão. Eu deveria ter comprado. Ó, cara, viu só? Tu podia Por ter que tu não evitado. lançou? O filtro de palhaço. Vai aparecer ela Pois ali com então. aquele filme, viu? Pois então. Vou ter que trabalhar meu e-book. Isso. Eu acho que ele já tá pronto, na verdade. Já tá só aquela mania de perfeição. Então tá, senhores. Gente, tu viu vamos que a gente nos encaminhando conversou pro nosso uma hora e final. meia. Pois é, né? Tu vê. Foi pouco até. Primeiro, Foi pouco até. obrigado pro pessoal que tá nos assistindo. As nossas perguntinhas lá do começo, né? Tu já curtiu, já ativou o sininho ali, Já compartilhou. já tá seguindo o nosso canal. Também já deu uma olhada ali no Instagram das gurias. Tem que estar seguindo o povo, porque olha aí, tem cheio de notícias aí, coisas acontecendo. E deixa eu agradecer a presença de vocês. Verdade. Muito obrigado, Tainá. Obrigada pelo convite. Muito legal, Muito bom. muito esclarecedor. E muita bom. coisa, porque eu vou ter que parar depois. Obrigada por fechar a agenda, mudar paciente. Verdade, Chovendo né? hoje para estar aqui com a gente. Não, A eu gente que fica agradeço muito o convite honrado. Lid também, muito legal tu topar esse desafio de vir aqui falar, né? Começando com como que foi a nossa reunião de pauta, né? Que a Lid disse, agora eu entendi porque vocês me chamaram. Entendi, porque vocês me chamaram. Me chamaram a psicóloga e surtada, que horror. Ai, Muito não, obrigado por estar com a mas gente. Eu que agradeço, né? O convite. Estou sempre aí, né? Quando precisar. Quando tiver outro psicólogo também, eu gosto disso. Chamaremos. Vocês Não, mas- duas em outras oportunidades. Falar outra vez só, né, de casais, empreender em casais, né? Que vocês Obrigada também... pelo convite e pelo trabalho, né? Eu acho que, além disso, é importante, né? A gente ter na nossa cidade um podcast que fala com os empresários para a gente ser, né, escutado, para a gente saber que a gente não está sozinho. Então, esse ambiente aqui é de extrema importância para a nossa cidade e para o mundo, né? Porque tá na internet é pro mundo. Nossa, agora fiquei de verdade Só. sentindo... Arrepiei. Arrepiei. Isso que a gente falou agora, ontem aquilo até falou uma situação, a gente estava no carro ali, ela comentou, às vezes a gente só quer ser ouvido. Né? Às vezes só quer reclamar. Eu tava falando que eu tava reclamando do tempo, daí a pessoa, mas não pode reclamar. Mas eu só quero reclamar, me deixa reclamar do Me deixa tempo, falar. tá frio, eu não Sim. gosto de frio. E às vezes tu não quer mas não, tá, deu. Então agora a gente reclamou, passou, deu. Acabou. Eu falo que tem muito na internet a função da positividade tóxica, Ai, que né? saco, né? Tu só tem que agradecer, tu tem que ver o lado bom. Às vezes Gratidão. não tô conseguindo Não ver o tá lado bom. bom, Me deixa ver o lado exatamente. ruim que vai passar. Se vocês Exatamente. visualizarem meus stories, é vida real o tempo todo. Eu tô lá só falando perrengue. Então. Nossa, alguém precisa falar disso, que não Sim. dá pra ser positivo todo O tempo tempo, inteiro, Não né? dá, por favor. Aproveitando a positividade, a elegância do inverno e seus cabelos feitos, Pelo blow, né? Plim, plim. despeça-se, dona Keila. Quero agradecer as gurias, então, por essa manhã aqui. Quer dizer, qualquer horário, né? Povo, eu esqueço que a gente tá na internet, que qualquer horário. Muito legal sempre aprender, né, com vocês. E agradecer. E Deixa os teus obrigada, recados povo. também. Também me sigam lá nas redes sociais, sigam as gurias, me sigam. Como é que é o meu Instagram? Thiago Que Andrade é o meu Instagram. Eu não sei o meu próprio Instagram. Nos sigam lá. O Desinformados também tem Instagram, Desinformados Podcast. E é isso aí. Até o próximo. Gente, muito obrigado por quem ficou com a gente até aqui. Para todos os desinformados presentes aí, nosso abraço e já a gente retorna. Beijo.